Mais um VIP Star no ar, gente. Eu tô muito feliz porque eu tô recebendo uma especialista em imóveis, isso mesmo. Hoje é o dia da gente receber a Jô Pinheiro. Seja muito bem-vinda, Jô. Olá, muito obrigado. Prazer estar aqui com você, Camila. Sabe que eu sou sua fã e Maravilhosa! gratidão Tô pelo muito convite. feliz. Você que tá chegando agora, já comenta, já deixa seu comentário, fala a cidade que você é, já deixa aqui sobre o que você trabalha, porque esse aqui é o nosso lugar. O VIP Estágio é esse programa pra gente ouvir histórias, mas também conhecer e se conectar com a nossa audiência. Eu sei que hoje você vai contar tudo sobre imóveis, certo? Certo? Animada? Certíssima. Animadíssima. Jô, conta um pouquinho pra gente sobre esse mercado tão maravilhoso que é o mercado de imóveis, como você começou. Eu sei que nem sempre foi assim, acho que é legal você contar um pouquinho do seu início, as dificuldades que você teve, para hoje você tá trabalhando com algo tão incrível, que realiza o sonho de tantas pessoas, né? Pois é. Eu costumo dizer, Camila, que eu não escolhi trabalhar com imóveis. Eu não escolhi o mercado imobiliário. O mercado imobiliário me escolheu Que e me lindo! Eu acolheu. acredito muito nisso. Sabe que E me acolheu. tem uma frase que é assim, pessoas não escolhem sonhos, sonhos escolhem pessoas. Qual é o sonho que te escolheu? Eu sempre falo sobre essa É, frase, eu acho que define bem, né, o que você o falou. meu é o mercado Que imobiliário. Em um momento lindo! de uma reviravolta na minha vida, eu estava fazendo unha, já professora formada, dando aula em colégio particular, e resolvi, né, nesse momento, fazer uma unha para complementar. Renda E aí, extra. fazer uma renda extra, fiz até um curso, foi a época que veio essa febre do alongamento. Mas eu falei, Senhor, não é isso que eu quero para mim. Quero trabalhar com vidas, com pessoas. E eu sonhava trabalhar exatamente como eu estou hoje. E eu falei, Maravilhosa. Senhor, Falei pra ela que ela tá modo Dubai ativado. amém, eu Linda, recebo em nome de maravilhosa. Jesus. E eu me descrevi assim, uma oração para o Senhor. E aí, como é que aconteceu? Eu Que recebi um lindo. convite de um amigo para conhecer. E aí, sabe, eu falei, por que não? Vou lá para conversar, para ver. E chegando lá, entrei num stand de vendas de uma construtora Uau, em uma cidade vizinha onde eu morava e me apaixonei. que incrível. Sabe aquele encontro de alma gêmea, quando você encontra o amor da sua Eu tô vida? querendo descobrir como é que é esse encontro aí, mas... Eu descobri o mercado imobiliário. Ai, que Dessa maneira, eu lindo! descobri o mercado imobiliário. Era minha alma gêmea. Maravilhosa. Isso eu tive essa sensação quando eu fiz o meu primeiro evento para mulheres. Foi a sensação que eu tive, essa coisa de amor, assim, de verdade. Quando eu entrei naquele decorado, quando eu entendi o significado, a essência, eu falei, é exatamente para isso que eu nasci. Lindo. E como que foi quando você começou a trabalhar? Você buscou aprender? Você teve muita facilidade? Foi difícil? Olha, nunca foi fácil, sempre foi Deus. Morando numa cidade vizinha, eu me deslocava 1 hora de ônibus. É, Sou profissional liberal, o corretor de imóveis é um profissional liberal, então a gente tem que caminhar com os nossos próprios ganhos. Isso era uma dificuldade muito grande na época. Deslocamento, me manter na profissão. É uma cidade que eu não conhecia nada, apesar de ser próxima de onde eu morava. Eu não conhecia pessoas. Eu tive um convite, Deus e ponto, mais nada. Mas é o suficiente. O resto foi construção. Verdade. E as pessoas duvidavam, questionavam se aquele era o caminho, que eu estava deixando aquele pouquinho certo para trás para poder ir atrás de algo maior. E por muitas vezes, em muitos contextos, eu fui questionada. Só que eu falei assim, Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai dar certo. Desistir não é uma opção. É Perfeito. isso que eu quero para mim. Não tem plano B. Não existe plano B. É o plano A até dar certo. Até dar certo. Então, assim, foi muita luta, foi muitos desafios. Me soltavam no centro da cidade com uma pilha de panfleto e falou: se vira. E aí, Que como é que é emoção. isso? É verdade. Mas eu falei assim: poxa, é isso que eu quero pra mim. E eu vou fazer até dar certo. É porque eu acho que quando você vive a experiência de vender o seu primeiro imóvel, acho que ali você tem todas as suas confirmações, né? Mas, Camila, do primeiro dia que eu iniciei na profissão até o meu primeiro imóvel, levaram-se, posso dizer, 9 meses. Nossa! Quando eu Muito iniciei, tempo. todo mundo falava: nossa, você vai vender rápido porque você fala bem com o Fala bem público, tem animado. boa dicção e tal. E foram tantos nãos e tantos quases e Nossa. tantas coisas que aconteceram, foram Haja tantas coisas. emocional, haja E eu emocional. falei assim: meu Deus. Mas eu falei assim, e começou tanta gente comigo e tanta gente desistiu, só ficou eu e
todo mundo, a turma inteira que começou na mesma época, todo mundo desistiu. E eu falei, eu não vou olhar para quem desistiu. Eu vou olhar para quem deu certo. E vai dar certo. Eu não sei em que momento, eu não sei de que maneira, mas tem que dar certo. Incrível. E aí eu entendo que eu sempre falo que tem gigantes que é para eu vencer, e tem gigantes que Deus vai vencer por mim. É verdade. E aí Deus foi trabalhando na minha vida, posicionando pessoas, situações que foram contribuindo para que eu tivesse êxito e eu vencesse nesse primeiro período de 9 meses a minha primeira venda, que foi um acaso também de uma lista, uma lista fria, que a gente costuma dizer, Sim, batendo. sim. Eu conheci uma pessoa com uma cliente linda, maravilhosa, que eu até cito ela no meu livro que a respeito disso, que eu a conheci com pendências no CPF, com restrição, e ela falou assim, Jô, eu consigo? Porque eu já ouvi tantos não, os corretores desfazem de mim e me perguntam se, até para alugar apartamento, me perguntam se eu pagar o primeiro depósito, eu vou conseguir pagar o mês seguinte. Eu falei para ela, você acredita? Você quer? Ninguém pode limitar onde você quer chegar. É verdade. O não eu já tenho, eu vou em busca do sim. A respeito daquele momento ali, daquele instante, eu a conheci do nosso primeiro contato. Ela assinar o contrato, foram 14 dias. Uau! Aí eu saí da cidade, de Itaboraí, vim atendê-la em São Gonçalo, numa construtora ainda não tão conhecida por mim, mas nós conseguimos. Que incrível. Do meu primeiro contrato, eu nunca mais parei de vender. Ai, que linda! Graças a Deus. Ela me indicou linda. tantos clientes Que e lindo. aqueles clientes viraram outros É uma clientes. transformação que a gente vive na E nossa daquele vida. momento ali, tudo foi acontecer. Você sabe que eu me identifico, né, com a profissão de corretora. Para quem tá aí assistindo agora, chegou no VIPstar, nesse podcast, saiba que eu também fui corretora de imóveis, tirei o Cresce, e foi a profissão, uma das que eu mais tive resultado, onde eu mais aprendi, onde eu me desafiei. E eu acho incrível. O mercado, inclusive, está super aquecido. Super né? aquecido. Mercado de imóveis. Temos aí boas projeções. Eu falo para você tudo que eu sou hoje. Eu falo que primeiro Deus, segundo o mercado imobiliário. Ai, que lindo. É verdade. Tudo que eu tenho, ser toda a grato. construção, tudo que eu vivo hoje, graças a Deus, é o mercado imobiliário. Eu queria que você falasse o que fez assim você. O que você pensou na hora dos momentos mais difíceis, assim? O que você pensou? Você tem filhos, né? Você tem uma família, você tem filhos. Foi nos seus filhos? Foi na sua fé em Deus? O que te deu força? Da onde você tirou força? Nos momentos Primeiro a mais fé, difíceis? né? Foi a Acho fé. que primeiro a fé. A fé é o que me move, né? Eu sempre gosto pra de sentir, meditar. assim, né? Eu gosto de meditar no Salmo 27, né? Que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Amém. O Senhor é a força da minha vida. De que me recearei? Esse versículo eu falo para você que foi a minha pauta dos piores e maiores desafios que eu enfrentei na minha vida. Dos momentos de maior escassez. Eu sempre vivi, me movi por fé. E quando a gente fala, né? Quando a gente olha ao lado e vê duas crianças que dependem de você e de você, que você não pode contar, não tem uma rede de apoio, não tive pais presentes e Tudo contribuintes, isso você viveu. tudo isso eu vivi. Então, era eu e eu. Você tinha um porquê, né? Tinha um porquê, e olhar para eles me movia. Eu olhava para eles e falava assim, Senhor, hoje eu tenho arroz e feijão, mas eu quero trabalhar para ter uma qualidade de vida para oferecer para eles, para ter algo mais. E além de tudo, a minha essência, algo dentro de mim dizia que, além de ser a mãe, no dia que eu faltar, quem foi a mãe deles? Qual legado eu deixaria para os meus filhos? Perfeito. Isso vai muito além de bens materiais, né? Perfeito. Mas o legado, o que me moveu em vida, é o que eles conseguiram absorver disso. Com certeza você vai ser lembrada por uma mulher de fé, viu? Eu tenho certeza disso. E teve alguém que te inspirou nessa jornada da área de imóveis? Ou algum parente, alguém próximo, longe, ou alguém na mídia que te inspirou na sua construção, da sua formação como uma profissional liberal? Então, na época, logo que eu comecei, na imobiliária que eu comecei, tinha uma proprietária, né? A proprietária da imobiliária. Eu sempre a vi muito elegante, empoderada, mas não tive, assim, tanto contato próximo a ela. Eu tive mais com homens, né? Coordenadores. E esse meu amigo que eu te falei, né? Que me convidou, o João, eu olhava
eu conheci em outra época, eu via naquele formato ali, eu falei, é isso que eu quero pra mim? Então, olhar meus coordenadores, olhar aqueles gestores ali, Saber que era possível chegar. eu via nele, conhecendo ele, vindo da onde, do mesmo bairro que eu falei, não, é possível. Ok. Ele não tem, eu não tenho nada menos que ele, eu vou conseguir. Mas a virada de chave aconteceu quando eu comecei a fazer conexão. Exatamente. E aí sim, eu olhei para o meu lado e aquela situação que a gente sempre conversa, de que eu não posso ser a pessoa mais inteligente na mesa. Exatamente. Eu sempre busquei entender, aprender, perguntar. A minha carreira ela começou a fazer sentido quando eu conheci o meu esposo, com mais experiência de mercado que eu. Nós somos sócios da imobiliária hoje, e fez sentido ali, quando eu encontrei. Eu consegui conectar aquilo que eu gostaria de aprender e alguém que gostaria de ensinar, de fato. E eu perguntei para ele, você me ensina? Eu não quero saber quanto eu vou ganhar, quantas horas eu vou trabalhar, eu só preciso aprender. E tudo começou a fazer sentido. A virada de chave aconteceu quando eu comecei a me conectar com outras mulheres. Incrível. Que eu comecei a entender, eu absorvi aquilo que ele pode, absorvo todos os dias, mas a mulher ela tem um poder, ela tem um brilho. Nós somos multiplicadoras. Multiplicadoras. E quando eu comecei a me conectar, eu falei, opa, esse ambiente aqui, esse contexto tá pequeno, ficou pequeno. Eu preciso buscar coisas novas, nadar em aquários diferentes. E aí comecei a viajar. Eu conheci um seminário de mulheres que acontece em São Paulo, do mercado imobiliário. Você começou a se conectar de verdade. E aí eu comecei a me conectar. Um belo dia eu falei para ele, eu vou no seminário em São Paulo. E aí eu nunca tinha viajado do interior do Rio de Janeiro, eu nunca tinha viajado para outro estado, ainda mais sozinha. E aí você se permitiu fazer essa E aí ele falou assim, mas você vai para São Paulo sozinha, é muito perigoso. E eu falei, eu vou. E eu falei, você me leva na rodoviária? Ele falou assim, levo. Aí foi tirar aquele cochilo. Falou, eu vou cochilar aqui e eu te levo. Mas eu chamei, ele não atendeu. Nossa. E aí eu falei, e agora? Pedi um Uber. E quando ele acordou no outro dia me Você procurando... já estava em São Paulo. Eu estava em São Paulo. Como assim? Eu tô em São Paulo. E daí eu vou te falar, não consigo mais parar de ir. Não tem como retroceder. Depois que você Não tem avança. como, não tem como. A virada de chave aconteceu nesse momento, que eu entendi que o mercado imobiliário era muito mais do que estar no meu escritório simplesmente assinando contratos. É isso que eu falo. Eu falo sempre, Jô, sobre a importância de se conectar, sobre a importância de se colocar em ambientes para ter essa experiência de acessar outras pessoas. Através de acessar outras pessoas, nós temos uma visão diferente de mundo, a gente consegue ter novas portas abertas. Exatamente. Pessoas são chaves e existem as conexões divinas, né? Exatamente. Algumas pessoas nós conhecemos e outras é Deus que nos apresenta. Exatamente. Eu acredito muito Exatamente. nisso. Muito. Você é uma delas. Ai, amém! Você é uma delas. Eu fico muito feliz, muito Você feliz. faz a mesmo. diferença por onde você passa. Ai, amém. Muito obrigada. Que esse podcast venha crescer, que você Em venha nome de muitas Jesus. vezes. Em nome de Pra Jesus. gente poder impactar esse mundo e essas Amém. mulheres maravilhosas que estão Amém. assistindo a gente, que fazem parte agora da nossa família do VIPstar. Porque, gente, esse programa foi muito sonhado, foi muito desejado. Cada pessoa que está aqui foi uma pessoa que acreditou no projeto. Estou feliz demais. Jô, você, com tudo que você já viveu, o que você poderia deixar assim, de conselho para as mulheres que estão numa situação onde elas acham que não tem saída, porque você já esteve nesse lugar? O que você falaria para essas mulheres? Camila, eu acho que entender a nossa identidade. Sabe aquele momento que você precisa realmente passar por um scanner, um espelho mesmo e falar assim, quem eu sou? Da onde eu vim, onde eu estou e o que eu quero viver, aonde eu quero chegar. O que eu quero viver daqui a 5 anos. Perfeito. Porque primeiro, entender o nosso contexto, fazer um reconhecimento de nós mesmos, sabe? Eu acho que assim, entender a sua identidade, a sua essência e saber aonde você quer chegar. Ah, tá bom, quero ficar dentro desse quadrado, dentro dessa caixinha. Agora não, isso não tá bom, eu tô olhando para essa mesmice, eu quero mudar o contexto de vida. Faz toda a diferença. Não ter medo da mudança. E para essa mulher eu digo, comece hoje, comece Incrível. onde está. E não precisa, eu falo assim, olha, por muito tempo no início, eu queria ter uma boa aparelhagem, eu queria ter tantas coisas que hoje eu disponho que naquela época eu não tinha. Mas se eu tivesse esperado ter tudo isso para poder começar, eu não estaria vivendo tudo que eu vivo hoje. Então, comece aonde está, comece com o que você tem nas mãos, empreenda, se reinvente, acredite em você, no seu potencial, se posicione. O posicionamento tem um poder de mentalidade, sabe? Eu comecei a adquirir pequenos hábitos, que é você estar em casa,
beber uma água na taça, que é você Exatamente. conseguir se permitir uma cafeteria sozinha e entender que a sua companhia é boa, é agradável. São pequenos detalhes que vão virando rotina e vão mudando a nossa mente, mas principalmente olhar a nossa mesa, né? É Em que verdade. mesa nós sentamos, com quem nós compartilhamos ideias e quais ideias compartilhamos? Ideias de pessimismo ou ideias de projetos, de estratégias, de coisas De boas? avançar, né? Isso tudo fez Nosso ano diferença para mim. começou, né? E eu acho que agora é o melhor momento das pessoas que estão aí assistindo a gente tomarem as decisões certas, mudar de mesa, não ter medo da mudança, se permitir se conectar com outras pessoas, porque é isso que vai fazer a diferença. Não dá para Exatamente. ter resultados diferentes fazendo as As mesmas mesmas coisas. A gente coisas. precisa acessar novos ambientes, porque o ambiente, né, ele muda a nossa frequência, Exatamente. ele muda nosso comportamento. Nós somos um reflexo daquilo que estamos tendo, né? Contato, vivência. E isso tudo faz a diferença na nossa vida. E com relação à sua parte empresarial, hoje você tem uma empresa Sim. muito bem sucedida, e eu queria saber quais são os serviços que você tem na sua empresa. Aqui, além da venda de imóveis, você tem Sim. parcerias, né? Você atende. Hoje eu sou formada em perita avaliadora de imóveis, então hoje a gente assessora hoje laudos, processos jurídicos que precisam de avaliações imobiliárias, possui o CNAE, né? Ok. Temos toda a assessoria jurídica para inventários, uso capião. Interessante. Então a gente tem uma larga assessoria, né? Além da avaliação de imóveis e o crédito em si, né? A avaliação do crédito imobiliário. Hoje também gerenciamos patrimônios, né? Lojistas, proprietários, né, que às vezes não tem tempo, a vida é tão corrida e não tem esse tempo de estar dando A atenção ao inquilino. administração dos A imóveis. administração de Vocês imóveis. fazem através da sua empresa. Que Fazemos também. interessante, que interessante. Fazemos também. E aí a gente assume esse contato com o cliente, faz assessoria tanto para o inquilino, para quem quer alocar, e para quem quer ter o seu imóvel, o seu patrimônio, com uma boa gerência, né, com uma boa gestão patrimonial. Então, se a pessoa ela quiser colocar um imóvel para vender, ela pode procurar. Se ela quiser comprar um imóvel, ela pode procurar. Se ela Sim. quiser ter Alugar dúvidas, o seu imóvel, ela pode. se ela tiver dúvidas, ela pode procurar. Exatamente. Toda a consultoria da área imobiliária, a gente hoje consegue oferecer, graças a Deus, toda essa assessoria para o cliente. E hoje você atende principalmente Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Isso aí, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Rio, né? Bacana. Em Rio. Aí já temos algumas parcerias, estamos estudando um ponto estratégico em São Paulo, Balneário Camboriú também temos parcerias, já com algumas imobiliárias, algumas construtoras lá. Sensacional. Graças a Sensacional. Deus. Daqui a pouco Dubai. Daqui a pouco Dubai, em nome de Jesus, eu mercado creio. aquecidíssimo. Nós queremos, em nome de Jesus, estamos trabalhando para isso. Maravilhosa. Gente, tá vendo como é gostoso a gente conversar e aprender e ter essa troca? Eu valorizo muito isso. Um dos motivos de eu ter o VIPstar é estar com esse contato mais próximo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre algo que te marcou na sua vida. Algo que foi na sua vida, de repente, pessoal ali, que você falou assim, agora eu tenho que mudar. Teve aquele dia que você falou, agora eu tenho que mudar. Ou então alguma decisão que você reconhece que se você não tivesse tomado aquela decisão hoje, você não estaria vivendo o que você está vivendo? Então, quando eu conheci meu esposo, ele era sócio de uma imobiliária. Só que uma sociedade que os sócios só retiravam. Entendi. E era só ele e tudo mais. Então, era um cômodozinho, um negocinho, que ele tinha um escritóriozinho. E aí eu falei com ele, falei, poxa, tudo que você faz para dividir com outros sócios, a gente pode fazer pra gente. Só que eu tinha 1 ano de mercado imobiliário. Era muito ousada. Era muito ousado. Tipo assim, com 9 meses, eu fiz a minha primeira venda. 4 meses depois, eu falava em ter a um própria novo imobiliária. projeto. E aí veio a pandemia. Isso aconteceu no momento da pandemia. Nossa. Veio a pandemia, a gente bombando. E do nada veio a pandemia. E veio quando a gente começou no início da pandemia, bem no auge, foi quando nós iniciamos. E aí eu falei com ele, vamos alugar um escritório sim, mas como assim? E aí ele foi lá, viu aquele mais baratinho, né? Eu lembro que era muito, muito... Eu falei, não quero ir, não é assim. Vamos alugar uma sala comercial, num prédio, graças a Deus, estamos lá até hoje. Uau! Desde a pandemia, na pandemia, fui lá na fé, passei lá o cartão lá, em 10 vezes, compramos os móveis. Uau. E isso fez toda a diferença na nossa vida, porque tudo... Um passo de fé. Um passo de fé. E aí, gente, qual é o passo de fé que você está precisando dar hoje? Qual é o passo de fé que você precisa dar hoje, né? Exatamente. Posicionamento sempre. Passo de fé e posicionamento. De lá nós começamos a construir. Hoje eu tenho em Itaboraí 2 escritórios. Uau, que incrível! 2 escritórios em Itaboraí em pleno funcionamento, porque um ficou pequeno, então a gente
abrir o segundo e eu creio que breve, 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 estamos já está. projetando, sonhando e gerando no Senhor um terceiro escritório. Eu tenho Em certeza, nome eu de tenho Jesus. certeza. Quero ir lá comprar Em imóveis com nome de você. Jesus. Eu queria que você fechasse, né, o podcast falando um pouquinho para quem está aí assistindo agora, esse próximo passo que você indicaria assim para quem sabe que precisa mudar. O que você falaria para essas pessoas que seria um próximo passo para ela já ter algum resultado imediato na vida dela de mudança, de transformação? Sabe o que acontece? Eu acho que na vida, nós mulheres, a gente tem tempo para tanta gente e tem tempo para tanta coisa. Se um filho adoece, você para a sua vida e você vai cuidar. Se o marido adoece, alguém acontece, a mãe, se o pai. E às vezes a gente vai se colocando em terceiro, em quarto, em quinto plano. Sabe que acho que o momento que eu comecei a me priorizar, a entender que eu também sou prioridade, que eu também mereço atenção, que eu também mereço um tempo para mim, que eu também preciso priorizar minha saúde mental, que eu também preciso de atenção, que eu preciso me valorizar. Isso fez toda a diferença. Independente do contexto, mas principalmente quem já empreende, esse foi o maior desafio em 2024 para mim. É entender que eu tenho que estar para todos. Eu tenho que estar bem para os meus clientes, para atender da melhor maneira, para trabalhar com os meus associados. Mas se eu não estiver bem comigo mesma, se eu não estiver em dia com a minha saúde mental, eu não vou conseguir dar o melhor atendimento, a melhor assessoria. Certamente. Então, ter compromisso comigo mesmo, ter compromisso, né, com nós mesmas, nos valorizarmos, nos posicionarmos para que a gente possa estabelecer metas e cumpri-las. Porque senão o ano começa, você estabelece as metas e aí as dificuldades do dia a dia acabam distraindo e tirando a gente do foco. Verdade. E aí o ano passa num piscar de olhos, 2025 voa, 26 chega aí e você fala, o que eu fiz no meu ano? Verdade. O que marcou o meu ano, o que eu contribuí, e principalmente o que me trouxe crescimento. Então, que eu cresça 1%, mas que eu não pare de crescer. É verdade. Que eu preciso estar em constante evolução. Sim. Eu me cobro muito isso. Mas eu entendi que antes de eu estar bem, para estar com qualquer pessoa, antes de eu estar para qualquer um, eu preciso estar para mim mesma. Perfeito, perfeito, Ju, eu acredito. Ai, você é maravilhosa! Obrigada. Muito obrigada por ter vindo no VIPstar. Muito obrigada Eu que por compartilhar agradeço. um pouquinho da sua história, por ser esse exemplo de superação. Eu amo ver as suas conquistas e eu sei que tem muito mais para acontecer. E eu quero te Amém. receber aqui mais vezes, viu? Ai, obrigada. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito honrada por esse convite, estar perto de você. Você foi uma das pessoas que tem contribuído, né? Eu falo que a gente se inventa e se reinventa todos os dias. E eu peço sempre ao Senhor para me trazer pessoas e tirar também as pessoas que estão, às vezes, num momento inadequado. E eu falo para você que hoje você, não só da minha vida, mas da vida de muitas mulheres, você tem feito a diferença. Amém. E tem levantado um exército de mulheres. Amém. De mulheres poderosas, empreendedoras, gigantes. Amém. Mas isso acontece porque Deus, ele, né, é a nossa força, ele nos sustenta, ele te sustenta, me sustenta. E nós vamos fazer coisas incríveis juntos, porque Vamos, sim. eu tenho certeza que grandes são os projetos de Deus para as Amém. nossas vidas. E para você que está aí assistindo a gente, grandes são os projetos de Deus para sua Amém. vida, viu? Pode ter certeza disso. Gostou desse podcast? Já comenta aqui que você gostou, já compartilha com o máximo de pessoas. E até o próximo episódio. Obrigada, Jô. Obrigada, meu amor. Muito obrigada por tudo.